Sabe, existe uma jornada que é bem diferente de qualquer outra. Não é uma viagem por lugares, por terras ou oceanos, sabe? É uma jornada através de ideias, de perguntas, de grandes descobertas. E essa é a história mais longa que já foi contada. Uma história da qual todos nós, de alguma forma, fazemos parte. Essa é a jornada do pensamento humano. Então, por onde a gente começa essa história toda? Bem, tudo se inicia com aquela faísca, sabe? Aquela coisa bem humana, a busca por respostas. Mas que tipo de perguntas são essas, afinal? Ah, são aquelas perguntas, as grandes. Tipo, por que a gente está aqui? O que significa viver uma vida boa de verdade? E o que vem depois? São questões que, se a gente parar para pensar, ecoam há milênios. Elas nos conectam com todo mundo que veio antes de nós. E olha, essa vontade de entender o mundo não é de hoje não. Desde sempre, o ser humano tenta compreender o que está ao seu redor. Isso é a base de tudo. É daí que nasceram os mitos, as religiões, a arte, a ciência. É o nosso jeito como humanidade de tentar colocar um pouco de ordem no caos, de dar um sentido para tudo isso. Só que, no meio dessa busca toda, que é universal, aconteceu um momento que mudou tudo. Um verdadeiro ponto de virada, sabe? Foi num lugar bem específico, um lugar que deu um nome e, mais importante, um método para essa nossa inquietação de sempre. A gente está falando, é claro, da antiga Atenas. O que rolou em Atenas foi uma mudança de foco assim radical. Foi lá que a humanidade começou a pensar sobre si mesma. A grande sacada foi essa. Em vez de olhar só para os deuses lá no Olimpo, o pessoal começou a virar o espelho para dentro, para a condição humana, para a nossa mente, para a sociedade que a gente constrói. E foi aí que nasceu o que a gente conhece como filosofia. O nome já diz tudo, né? Vem do grego philos, que é amor, e sofia, sabedoria. Então, é literalmente o amor pela sabedoria. E o legal é que não é sobre ter todas as respostas prontas, é sobre amar o processo de perguntar. Essa arte de pensar de forma crítica sobre o mundo e, claro, sobre o nosso lugar nele. E tem uma frase que estava lá, inscrita no templo de Apolo, em Delfos, que virou tipo a missão principal disso tudo. Conhece-te a ti mesmo. Parece simples, né? Mas é um desafio gigantesco. É um convite para a jornada talvez mais importante que existe. A jornada para dentro da gente. E aquela faísca que acendeu lá em Atenas, ela não se apagou. Pelo contrário, ela se espalhou como fogo, sabe? E foi criando vários caminhos diferentes de pensamento que foram evoluindo e se transformando com o tempo. Essa jornada foi longa, viu? De Atenas, a filosofia foi parar em Roma. Lá, por exemplo, surgiu o estoicismo, que deu para a galera ferramentas para ter mais resiliência num mundo que era bem caótico. Aí, pulando milênios para frente, a gente chega na Era Moderna. Com as revoluções científicas e sociais, a humanidade precisou criar novas formas de pensar sobre liberdade, sobre o que é conhecimento, sobre poder. Tá, mas qual é o ponto crucial disso tudo? É que essa viagem pela história não é só uma aula de história. Pensa nisso como um mapa, um guia cheio de ferramentas, de ideias, de estratégias que podem ser usadas para navegar as nossas próprias grandes questões, na nossa vida, hoje, aqui e agora. E no fim das contas, toda essa jornada gigantesca da humanidade, todos esses séculos de debates, de reflexão, tudo isso nos leva a um ponto final, um desafio. Um que não é sobre história, mas sobre cada um de nós. É pessoal. No fundo, a escolha se resume a dois caminhos bem diferentes. De um lado tem o ato de pensar, que é um processo ativo, né? De questionar as coisas, de construir o seu próprio entendimento, de ir atrás da sabedoria. E do outro lado, do outro lado tem o ato de repetir, que é um caminho mais passivo, de só aceitar o que dizem, seguir instruções sem questionar e, no fim, só ecoar o barulho que tá por aí. É isso. Toda a história do pensamento humano, desde lá de Atenas até hoje, desemboca aqui, nessa encruzilhada pessoal. É uma escolha fundamental sobre como cada um decide interagir com o mundo, com o tanto de informação que recebe e consigo mesmo. E olha, essa nossa conversa aqui é só o comecinho, o primeiro passo. O que vem por aí é uma nova série, uma jornada dividida em 9 partes. Nela, a gente vai mergulhar na história da filosofia para descobrir esses caminhos do pensamento humano. E então, a jornada nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta para cada um refletir. A gente escolhe ponderar as ideias, pensar por conta própria, ou será que a gente só repete o que escuta por aí? A escolha é o que define o caminho.
A Jornada do Pensamento Humano. Chega em breve.